Graças a Deus, queridos irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para a nossa aula bíblica e o tema é um tema importante: pregação cristocêntrica e pregação antropocêntrica. Será uma aula rápida, objetiva, mas muito edificante. Eu estarei aqui falando no máximo alguns versículos bíblicos que eu anotei que vão fazer muito bem para a sua vida espiritual, para cada dia ficar ciente e preparado para combater os falsos profetas, as falsas pregações, as falsas mensagens que muitos estão pregando nos dias de hoje. Tenho a certeza, meus irmãos, que Deus será glorificado. Amém? Eu quero ler aqui com os irmãos um texto bíblico que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve João, capítulo é o de número 3, e o versículo é o de número 16. Amém? É um texto muito conhecido pelos irmãos. Eu gostaria aqui de falar sobre, primeiro, a pregação cristocêntrica. E o tema base que eu quero usar é o Evangelho de Jesus, segundo escreve João, conhecido como apóstolo do amor, e o versículo 16 que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somente esse versículo, eu quero aqui trazer algumas lições dentro deste versículo, para que viemos prosseguir na nossa aula. Meus irmãos, com a ajuda do Espírito Santo, nós iremos falar esta aula debaixo da bênção de Deus. Amados irmãos e irmãs em Cristo, o texto lido do versículo 16 vai falar sobre Deus. Amou o mundo. O amor que se refere aqui é o amor de um pai para com o filho. O filho estava perdido, mas o pai ia trazer a solução, salvação, transformação, acolhimento. O filho que se distanciou, fugiu, o pai ia atraí-los para perto de si. E Deus vai enviar Jesus, o Messias, o Cristo, seu Filho unigênito, para trazer a salvação para o homem que estava nas trevas. Conhecemos o texto bíblico e nós iremos observar que Deus ele vai enviar o seu Filho para unir novamente o homem com o Pai. A Bíblia diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, somos pecadores. Mas o amor do Pai vai trazer novamente a liga, a oportunidade. Observe, a aliança que estava quebrada vai agora se refazer através de Cristo, do Verbo, da Palavra. A luz resplandeceu nas trevas e trouxe vida. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. O texto diz: Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então entenda, graça é um favor imerecido. A graça de Cristo alcançou os pecadores, dando a eles a oportunidade de ser chamados filhos de Deus, através do que? Do arrependimento. Então só se torna filho de Deus aquele que abandona o pecado, aquele que confessa Cristo como Salvador.
Você pode ler aí na sua Bíblia, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, o versículo é o 9. Você vai entender que nós precisamos confessar que Deus, o Pai, ressuscitou seu Filho dos mortos. Não é só crer, é confessar e se arrepender. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. Você vai encontrar escrito a seguinte forma: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. O que é uma pregação cristocêntrica? A pregação cristocêntrica é falar sobre a cruz. Porque muitos irmãos e irmãs estão desprezando a cruz de Cristo, dando ouvido a heresias e a palavras enganosas, desprezando a cruz e vivendo uma vida de pecado, uma vida fora dos princípios bíblicos. João capítulo 3, versículo 14, a Bíblia diz: "É como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado." O que Jesus estava dizendo para Nicodemos naquele exato momento? O versículo 14 está falando quando Jesus fosse levantado, a cruz estaria em pé e Jesus estaria pendurado na cruz. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E através da morte de Cristo, ele ia atrair pessoas para ele. Através do que? Da crucificação e do seu sangue derramado. Então Jesus está trazendo para Nicodemos aqui o texto do Antigo Testamento e trazendo para Nicodemos acerca da sua crucificação. Jesus está ensinando a Nicodemos uma mensagem cristocêntrica, porque o propósito de Cristo era ensinar, e até hoje ele continua ensinando através da sua palavra. Observe, podemos ler os 28 capítulos de Mateus, os 16 de Marcos, os 24 de Lucas e os 21 de João. Iremos observar cada escritor, iremos observar em cada texto, meus irmãos, que o ministério de Jesus estava mais em palavras do que milagres. Por que mais palavra? Porque muitos hoje só pensam em milagres, mas poucos pensam na palavra. Maior do que o milagre é a palavra pregada e vivida. Uma mensagem cristocêntrica precisa do quê? De palavra. Vamos aqui para Marcos, capítulo 8. Quero ser aqui objetivo. Capítulo 8, versículo 34, que diz assim o texto. Observe bem, meus irmãos. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, nega-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Jesus estava dizendo: vocês querem fazer parte do reino? Querem viver comigo? Tome a sua cruz. Irmãos, a cruz é a lei do discipulado. O discípulo que não carrega a sua cruz não tem parte com Deus. Carregar a cruz é sofrer pelo Evangelho, é sofrer pela palavra. Vamos para o texto? João 17, versículo 17. Santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vamos para Romanos, capítulo de número 3. Quero ser aqui objetivo. Vai anotando aí, por favor, porque nosso tempo aqui já está indo. A memória do celular é muito pouca. Romanos 3, capítulo 25. Vamos caminhar pela Bíblia. Olha só o que diz o texto. A qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados de antes cometidos sobre a paciência de Deus. Versículo 25, Romanos 3, 25. Eu vou subir um pouco e vou ler o 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Irmãos, observe. Todos pecaram, então não há nenhum inocente. Mas Jesus verteu o teu sangue na cruz do Calvário para quê? Para que o homem tivesse a oportunidade. A mensagem cristocêntrica é viver no centro da vontade de Deus.
A mensagem cristocêntrica, ela aproxima o homem de Deus. Vamos aqui para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, e o versículo é o 23, que diz assim: Saudai-vos, perdão, meus irmãos. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Me perdoa, tá bom? Acabei pulando aqui. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os homens. Anote aí, vou ler de novo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, ou primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. A cruz de Cristo é loucura para aqueles que não conhecem a Cristo, mas para nós que servimos a Deus é poder. A cruz de Cristo não é escândalo, a cruz de Cristo é vida. É escândalo para quem não conhece, é escândalo para quem vive uma vida de mentira. Mas quem está no centro da vontade de Deus, ele vive uma vida transformada. A mensagem cristocêntrica é pregar sobre Cristo. Nesse rápido estudo, o que é uma pregação antropocêntrica? A pregação antropocêntrica é uma pregação falsa. Creio que os irmãos conhecem a tal teologia da prosperidade, uma teologia diabólica, falsa e mentirosa. Cuidado! Essa teologia está arrastando muitos cristãos para fora da palavra. Em vez de aproximar, estão afastando porque é uma teologia mentirosa. É palavras que alegam o coração humano, palavras que alegram o coração humano, mas não faz o homem se arrepender. Uma pregação que não traz arrependimento não é pregação. Você pode ler lá em João 8,32 que a Bíblia diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade de Cristo liberta. A pregação antropocêntrica, ela não liberta, mas faz o homem a cada dia querer pecar. É mensagem de autoajuda. Deus vai te dar carro, Deus vai te dar dinheiro. Quer um conselho? Trabalha. Quer ter o seu carro? Trabalha. Quer ter a sua casa? Trabalha. Jesus, ele não está preocupado em dar carro para você, em dar dinheiro para você, mas sim que você se salve, que você não venha ser condenado ao inferno. Tampa os seus ouvidos para essas pregações diabólicas, pregações que querem fazer o homem ficar rico, mas não querem fazer o homem ter riqueza espiritual. A maior riqueza é espiritual. Vamos para a Bíblia? Vamos lá então ler aqui, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 18 e 19, que diz assim, olha bem, primeira carta de Paulo aos Coríntios, ou primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 18 ou 19. Ó que diz: Porque antes de tudo ouço que, quando vós ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, em parte o creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os são sinceros se manifestem entre vós. Observe bem, meus irmãos, no tempo do apóstolo Paulo havia heresia. Havia falsos pregadores na igreja, e nos dias de hoje não é diferente, há muitos hereges, pessoas falsas, mentirosas, sem caráter, pessoas que não têm moral, pessoas que não têm o Espírito de Deus, mas têm o Espírito do anticristo. Há muito anticristo já entre nós, pessoas falsas negando a Cristo, pessoas levando o homem a viver uma vida errada, ensinando palavras tortas, palavras fora do texto bíblico. Vocês estão te ensinando uma palavra que não está no texto bíblico? Cuidado, isso é um envenenamento para condenar sua alma ao inferno. A pregação antropocêntrica é uma pregação diabólica, uma pregação que está condenando a muitos. Então, cuidado. A Bíblia diz na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, a Bíblia diz: apresentar-te aprovado diante de Deus como obreiro, que não tem do que se envergonhar, íntegro e repartidor, palavra da verdade. A pregação antropocêntrica não quer saber desse texto. Sabe qual texto que eles querem saber? Prosperidade. É Deus te dar. É você levantar a mão. É fazer você chorar, mas não fazer você se arrepender. Vamos aqui para a segunda carta universal de Pedro. Já estou terminando. Nosso tempo já foi. 2 Pedro, capítulo 2. O versículo é o de número 1, que diz assim. O título é falar sobre os falsos mestres.
São 22 versículos, mas eu vou ler somente o versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Olha bem o que Pedro está dizendo. É uma palavra de despertamento. E também houve entre o povo falsos profetas. Irmãos, falsos profetas, falsos obreiros, cara de anjo, mas coração de demônio, com vestes de cordeiro, mas são lobos devoradores. Eles estão introduzindo doutrinas mentirosas, levando o homem à perdição, heresias, hereges, pessoas sem moral. Então, cuidado, porque nos dias de hoje há muitos falsos profetas, há muitos hereges, pessoas que estão introduzindo palavras mentirosas. Mas um cristão que conhece a palavra de Cristo, ele não se contamina com o pecado. Sabe por quê? Porque ele está firmado na Bíblia. Carta aos Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que espada de 2 gumes. Ela penetra no divisório da alma do espírito, juntas e medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos do homem e intenções do coração. Um cristão que tem a palavra, ele vive a palavra. A palavra cristocêntrica a liberta, mas a palavra antropocêntrica recusa, que é laço satânico. Pregadores que pregam mensagem antropocêntrica são pessoas que têm o espírito do anticristo. Porque um cristão que tem o Espírito de Deus, ele não nega a verdadeira palavra. Ser cheio do Espírito Santo é valorizar a Bíblia. É andar com a Bíblia e caminhar com a Bíblia. Eu vou ler aqui mais um texto. O último capítulo do livro do Apocalipse, que é o capítulo de número 22. E eu encerro. Capítulo 22. O versículo 18 e 19 que diz assim. Olha bem. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Guarde isso. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro. Olha a importância. A pessoa que tirar uma vírgula, um ponto desta genuína palavra, sofrerá as consequências. E os pregadores da mentira irão sofrer essas consequências se não se converterem. Precisamos valorizar a palavra. Então leia a palavra. Não se engane.